Eu quero que você já abra sua Bíblia no livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vamos lá. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Está lá no Antigo Testamento. Primeiro vem Gênesis, depois vem o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Do lado da dona Ruth, você encontra o seu Samuel. Aí você vai encontrar 1 Samuel. Separe em 1 Samuel, tá bom? 1 Samuel. Pastor, é 1 Samuel ou 1 Samuel? É 1 Reis ou 1 Reis? É 1 Crônicas ou 2 Crônicas? Tudo que é livro você emprega o masculino, tá? Primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Samuel. Não precisa citar livro, mas fala 1 Samuel, 2 Samuel, tá bom? Você só cita, só emprega o feminino quando é carta, quando é epístola. Por exemplo, 2 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses. Então, quando é carta, epístola, tá? Aí você emprega aí o feminino. Agora, livro você emprega o masculino, tá bom? Pastor, mas eu já vi um bocado de pastor falar 1 Reis, 2 Crônicas. É aquela história, você entende, mas não é o certo. Gente, eu não vou pregar a mesma coisa que eu preguei ontem. Até porque hoje, não é ontem, hoje é hoje. E hoje é dia de nós falarmos de um outro assunto. Por isso que eu estou pedindo para você ouvir a mensagem de ontem pelo Facebook, ou melhor, pelo YouTube. Mas eu vou apenas dar uma breve recapitulada, até porque a mensagem de hoje ela está conectada com a mensagem de ontem. E ontem nós falamos o seguinte: quando Davi estava diante de Golias, Davi estava ali não na confiança dele. Davi não confiava na força do seu braço. Davi confiava em Deus. A confiança de Davi a todo momento estava em Deus. Por isso que quando você para analisar a forma como Davi verbaliza o desafio, você percebe isso. Você percebe que Davi a todo momento demonstra que a confiança dele está no Senhor. Prova disso é que quando Davi está diante de Saul, e ele se coloca na condição de ser o oponente de Golias, Davi diz assim: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele quem? O Senhor me livrará da mão deste filisteu. Olha aí, a confiança dele está em Deus. Quando Davi está diante do Golias, frente a frente, Golias o menospreza. Golias até diz assim: seu menino, eu vou rasgar você no meio, você vai virar carne moída. Carne moída é por minha conta, tá? Não está escrito isso no texto, mas só para você entender. Mas o Golias fala: olha, hoje, os bichos do mato, os bichos selvagens, vão comer da tua carne. As aves carniceiras vão comer da sua carne. Querendo intimidar, né, o Davi. Aí o Davi olha para ele e fala: ó,
Os bichos do mato vão comer carne, sim. As aves dos céus também. Mas não é a minha não, viu, ô gigantão? É a tua. Porque hoje o Senhor te entregará aqui, ó, nas minhas mãos. Eu acho bonita essa frase, sabe? Porque Davi demonstra mais uma vez a confiança em quem? Em Deus. Só que mais do que isso, mais do que confiança, uma coisa que nós podemos destacar é que isso não vinha pela obra do acaso. A confiança em Deus, ela não surge pela obra do acaso. Davi tinha uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai. Davi mantinha um relacionamento verdadeiro com Ele. Prova disso são os salmos de Davi, que são diversos, onde Davi anela ali a sua total comunhão com o Pai. Não é à toa que quando Deus se refere a Davi, quando você lê isso em Atos 13, 22, Deus ali, inspirando o escritor sagrado de Atos, que é Lucas, você vê ali a seguinte narrativa, que depois que este foi retirado, este quem? Saul. Saul saiu de cena. Deus então escolheu a Davi. Por isso que lá no texto diz: achei, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? O próprio texto explica. O próprio Deus fala: esse daqui vai executar toda a minha vontade. Em outras palavras, esse daqui, diferente do anterior, que não me obedecia, que era rebelde à minha ordem, esse daqui, a quem eu estou levantando, que é Davi, esse vai me obedecer, esse vai executar toda a minha vontade. Então, ontem nós frisamos o seguinte, que a pedra que derruba gigante é a obediência. Irmão, não adianta você querer derrubar gigantes, se a sua vida não está alicerçada, o próprio nome diz, num alicerce chamado obediência. E tem muitas pessoas que ficam se enganando. Aqui que está o grande problema. Aqui que está o grande X da questão. A pessoa, ela vive, e detalhe, viu? Não é na ignorância, não. Porque uma coisa é viver uma vida errante, uma questão é viver uma vida na desobediência por ignorância. Outra coisa é a pessoa viver uma vida errante, consciente, errando de uma forma deliberada. Aqui é outros 500, irmão. Então tem pessoas, e tomara que você não faça parte desse grupo, que estão vivendo uma vida na contramão da obediência. Aí como é que você, vivendo na contramão da obediência, você vai querer derrubar gigante? Porque ninguém derruba gigante, irmão, com a força dos seus braços. Para você derrubar os gigantes que aparecem, não são poucos, você vai precisar de quem? Pode falar, de quem? De Deus. Mas se a sua vida não está na obediência da palavra, como é que Deus vai estar do teu lado? Como é que o Senhor dos exércitos, que vai te ajudar a derrubar gigantes, vai estar do seu lado? Não vai estar, irmão. Por isso que eu até comentei ontem. Você quer um pastor que te pregue a verdade? Amém. Agora, se você quer um pastor que te pregue a mentira, não conta comigo não, irmão. Eu não saí de onde saí para vir para cá para ficar enchendo linguiça.
para ficar aqui enganando você, para ficar aqui chovendo no molhado, enxugando o gelo. Não. Pastor, então quer dizer que se eu não vivo uma vida na obediência, Deus não está comigo? É isso mesmo, aprendeu certinho. Vou repetir em alto e bom som. Se você não vive na obediência da palavra, eu sinto muito. Não conta com Deus. Porque quem está na contramão da palavra, está vivendo uma vida ferindo a palavra. Ora, toda pessoa que fere a palavra, ela está pecando. Concordam comigo, sim ou não? O que é o significado de pecado? Pecado, no sentido original da palavra, pecado nada mais é do que errar o alvo. Ora, uma pessoa que vive na desobediência da palavra, estou falando uma pessoa que vive, viu? Vive, a vida dela está alicerçada. Alicerçada onde? No caminho da desobediência. Ela vive a desobediência, porque tem uma larga diferença entre cair em pecado e viver em pecado. Está dando para entender a diferença? Tá? A pessoa que cai em pecado é aquela que luta para viver uma vida santa, mas às vezes, por um vacilo ou outro, acabou caindo. Mas daqui a pouco vai lá, se arrepende e volta para o caminho. Outra coisa diferente é aquela que insiste, por isso que eu falei, de uma maneira deliberada. Ela insiste em andar no caminho, da desobediência. Então, se ela faz isso de uma maneira consciente, de uma forma deliberada, ela, a todo momento da vida dela, está errando o alvo. Todo momento da vida dela, ela está pecando. Se o pecado se faz presente na vida dela, pecado é trevas. Trevas não tem comunhão com luz. Onde as trevas se fazem presentes, a luz se faz ausente. E eu não estou inventando conversa. Em Isaías capítulo 59, pode pôr para mim aqui? Põe aqui para mim, por gentileza. Isaías 59. Isso daqui eu li ontem. Eu tenho que tomar cuidado para não atrasar vocês. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida. Para que não possa o quê? Salvar. O que mais? Nem o seu ouvido o quê? Agravado para não poder o quê? Ouvir. Então o que a gente aprende aqui? O problema não está com Deus. Nunca esteve, não está e nunca estará. Onde mora o problema então? O problema mora aqui, a continuação do texto. Mas, olha o problema aí, as vossas iniquidades fazem o que, gente? Divisão. Entre quem? Entre vós e o vosso Deus. O que é divisão? Separação. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... Aí, a pessoa está separada, irmão. A pessoa, quando ela aceitou Jesus, presta atenção, quando ela aceitou Jesus, por que ela aceitou Jesus? Porque ela reconheceu que era uma pecadora, certo? Então ela saiu da morte para a vida. Mas quando a pessoa volta para o pecado, ela sai da vida e volta para onde? Para a morte. Por isso que eu falei, a pessoa que insiste de uma forma deliberada, consciente, em trilhar o caminho da obediência, ela não tem Deus ao seu lado, guerreando a sua guerra, pronto a ajudá-la e ajudá-la. Por quê? Porque tem uma divisão. Como que essa pessoa, irmão, vai conseguir derrubar os gigantes que aparecem na sua vida, se ela não está em comunhão com o Senhor? Por isso que eu comentava ontem com vocês, você tem que tomar uma decisão hoje. Se até hoje, que no caso foi ontem, a sua vida está no caminho da desobediência, tome uma decisão hoje. Muda essa história hoje. Porque senão, quando você precisar derrubar gigante, ou precisar de Deus agindo do seu lado para te livrar do opressor, você não vai ter. Eu citei até o caso de Sansão, lembram? Lembram?
Sansão estava lá, apaixonado por Dalila. E os filisteus perceberam. Os filisteus disseram: já sabemos como vamos destruir o fortão ali. Aí foram lá, chamaram a Dalila e falaram: ô, dona moça, faz favor, ó, descobre para a gente de onde vem a força dele lá, que a gente vai molhar sua mão. Aí a Dalila foi lá, tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, e ela começou então a usar de uma chantagem emocional. Dalila chegou lá e começou, sabe, a mexer com ele. Você não me ama não, Sansão, você não me ama. Porque se você me amasse, você falava a verdade. Como pode você falar que me ama se o seu coração não está comigo, Sansão? Você está brincando comigo? E o bobão caiu no conto dela. E aí ele foi e abriu o bocão dele. Dalila, eu sou assim porque eu sou nazireu. Eu sou assim porque eu não posso, dentre algumas coisas, cortar o cabelo. E ela então percebeu que era verdade. Aí ela sentou, falou: vem cá, vem, deita aqui. Começou a fazer um cafuné nele e ele dormiu. Tem gente que é assim. O diabo está fazendo um cafuné, ela está dormindo. Aí ela deu o sinal. Aí veio o filisteu. E ó, cortou o cabelo dele. Quando cortou o cabelo, quebrou o voto. Quebrou o voto, meuzinho, pecou. Pecou, separou-se de Deus. Foi bem nessa hora que ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele: eu vou destruir eles. Eu vou destruir como já destruí das outras vezes. Mal sabia ele que o Senhor já não estava mais com ele. Olha que coisa séria. Está lá em Juízes 16, 20, né? Põe para mim aqui. Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes. Porque antes, quando ele não estava em pecado, o Espírito Santo tomava ele, e uma força descomunal o tomava, e ele destruía exército, irmãos, com a força do braço. Mas aqui, ele já estava em pecado. Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Tadinho, se enganou. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Deus não estava mais com ele. Irmão, só tem uma condição para Deus voltar a estar do lado de alguém que peca. Se esse é pecador, se arrepende. Só esse meio. Por isso que eu falei ontem para vocês: irmão, lembra quando você era criança? Que você brincava de mentirinha, lembra? A menina vai fazer lá a comidinha no fogão. Brincava de mentirinha. Na cabeça dela, na cabeça fértil da criança, mas era de mentirinha. Os meninos, eu lembro que eu era pequeno, eu fazia espada de bambu. Pegava o bambu, fazia a haste, a espada, colocava do lado, amarrava assim, brincava de mentirinha. Tem gente que vive uma vida cristã de mentirinha. Aí na hora que o bicho pega, quer que o Deus verdadeiro esteja na vida dele. Não, nesse caso o Deus fatal do teu lado também é o quê? O de mentirinha. Olha a seriedade. Então olha a importância de ter uma vida alicerçada na obediência. Olha a importância. Por isso que eu falei, na sua trajetória de vida,
Em diversos momentos da sua vida, você vai encontrar um bicho desse aqui, ó. Se é que você não está diante de um. Por diversas vezes, irmãos, ó. Você vai estar diante de gigantes. E você precisa derrubá-lo. Não é ele que vai te derrubar, é você que tem que derrubá-lo. Mas para derrubá-lo, sua vida tem que estar na obediência da palavra. Igual comentava ontem, a pessoa não perdoa. Ora, se não perdoa, não tem perdão. A pessoa acha que pode comprar a Deus. Saul achou que podia comprar o favor de Deus com sacrifícios. Samuel foi bem claro. Samuel falou para ele: vem cá, você acha que Deus tem tanto prazer em sacrifícios? Maior prazer Deus tem naquele que obedece a sua palavra. Só estou trocando aqui a colocação, mas é a mesma. Olha que coisa séria. E hoje nós vamos aprender um pouco mais. Porque presta atenção, além de uma vida na obediência, uma outra coisa é essencial, gente, para derrubar gigante. E é o assunto de hoje. Que uma coisa está unida à outra. Vamos lá. O texto, o versículo seguinte diz assim, que é o versículo 38, tá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Diz assim o texto: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o que, igreja? O experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então vamos entender aqui uma questão importante. Preste atenção. Davi se colocou ali na condição de enfrentar o Golias. Na hora, Saul achou até que era brincadeira, menosprezou ele, mas Davi conseguiu convencer o Saul que ele seria o oponente do Golias. Então, antes dele ir para o campo de batalha, o rei veste o Davi com a roupa de um soldado. Coloca lá o capacete de bronze, coloca lá aquela couraça para proteger o seu corpo, coloca um espadão na mão de Davi. E Davi mal conseguia se mexer com aquilo. Então Davi tira de sobre si toda aquela armadura. E como é que Davi vai se preparar para a guerra? Olha que coisa interessante. No versículo seguinte mostra como Davi foi se preparar para a guerra. Se preparar para aquele combate, para aquele duelo. No versículo 40, olha ele se preparando. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, leia o versículo 50 agora. Já dá um salto na história. No versículo 50 está escrito assim: assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra.
e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse o quê? Uma espada na mão. Só que tem um porém. Anteriormente, Saul não tinha colocado uma espada na mão dele, sim ou não? Só que não foi com aquela espada propriamente, por mais que depois ele arrancou a cabeça de Davi com a espada, mas é uma outra situação. Ele já tinha caído, ele já estava morto. O que nós podemos aprender aqui? Davi tirou de sobre si aquele armamento que ele não tinha domínio algum. Para que Davi pudesse derrubar o Golias, Davi foi usar das armas ou dos instrumentos que ele tinha o que, gente? Total domínio. Naqueles dias, aquela batalha ocorreu no campo físico. Hoje as batalhas não ocorrem mais no campo físico, embora o reflexo delas realmente se refletem no campo físico. Mas como o próprio Paulo disse à igreja de Éfeso, hoje nós não temos que lutar contra carne, nem o quê? Nem sangue, simbolizando o quê? A nossa luta não é mais no campo natural. Aí ele fala, mas temos que combater contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Em outras palavras, hoje a nossa luta é no campo espiritual. Irmão, você tem que ter domínio das armas espirituais. Como é que você quer derrubar gigante se você não tem domínio das armas espirituais? Davi derrubou o gigante com a pedra e a funda. Por quê? Porque ele tinha domínio. Eu fico imaginando, sabe, Davi no campo, as ovelhas ali. Davi provavelmente, colocava tipo alguma coisa para ele acertar, e ele ficava lá no campo treinando, colocava a pedra lá na funda, ó. É assim, pastor? E acertava. Funda e pedra, Davi tinha domínio. Você sabia que, espiritualmente falando, existem várias armas que o crente pode usar? Várias. Não vou citar todas, porque o tempo não dá. Vida de consagração é uma, jejum é outra, vida santa, obviamente. Mas vamos falar de uma. Hoje só vai dar tempo de falar de uma, que tem muito crente que não está, dominando essa arma poderosa de guerra. Na vida de muitos crentes, essa arma, ela é, bem dizer, inexistente. E detalhe, é uma arma que não pode faltar. Fala logo, pastor, quero saber. Calma. Deixa eu primeiro provocar você. Essa arma da qual nós vamos tratar é aquele tipo de arma que tem que fazer parte da sua vida, toda hora, todo momento, todo instante. Essa arma não pode faltar, sabe por quê? Porque essa arma é o nosso canal de comunicação com Deus. Do que eu estou falando? Oração. Irmãos, você não tem ideia o poderio que tem essa arma. E assim como Davi dominava pedra e funda, você tem que dominar a oração. Você tem que ter domínio disso, gente. Eu vou falar uma coisa aqui, ninguém vai ficar triste comigo, não? Posso falar? Sim ou não?
Não vou falar não, só meia dúzia falou sim. Posso ou não posso? Ah, melhorou. Irmão, de vez em quando eu estou olhando vocês na hora da abertura do culto, irmão. Tem hora que eu fico, como que é aquele meme lá? Estou chocado. Não chega a esse ponto, mas eu fico pensativo. Muitos de vocês não oram. Se não ora na igreja, que é um ambiente propício, fora então. Tem dia aqui na oração de libertação que eu falto pouco ficar rouco, induzindo você a orar. Às vezes eu estou orando aqui, eu tenho que falar, gente, erga a voz, ora, isso aqui é combate, vamos lá. Porque às vezes na hora da oração do combate está lá a pessoa assim, sabe? Deu para entender? Mais ou menos isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Primeira coisa que nós temos que entender, irmão. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 6:17, perdão. E deixa eu acelerar agora que já são 8 horas. Meu Deus. Meu papai do céu. 1 Tessalonicenses. Acharam, gente? A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo fala para essa igreja. Isso daqui serviu lá para a igreja de Tessalônica, mas serve para a igreja de Porto Velho. Orai sem... Sabe o que é isso? É você ter uma vida contínua de oração. Eu não estou falando, irmão, presta atenção, que você tem que ser aquela pessoa fanática. Por exemplo, você está andando na rua, está lá. Senta no metrô, no ônibus, sei aonde. O pessoal vai olhar para você e vai achar você meio xarope. Não, mas porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Não, não é isso. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, quer dizer o quê? Que você tem que ter o costume de orar. Quando é necessário orar, faça o quê? Ore. Isso que é orar sem cessar. Só que o grande problema é o seguinte: se você não exercita a sua oração, ou eu vou até mudar a colocação, ou se você não exercita uma vida de oração, pronto, ficou melhor a colocação. Você vai ser uma pessoa que sempre vai apresentar dificuldade em orar. E como as batalhas no mundo espiritual são contínuas e constantes, significa o quê? Que continuamente, constantemente, você vai ter que orar. A oração, gente, é o nosso canal de comunicação com Deus. Olha que privilégio nós temos de orar e falarmos com o Criador. Você tem ideia do que é isso, irmão? E hoje nós temos esse livre acesso, mas muitos estão desprezando isso. O Senhor Jesus, quando Ele, o próprio Deus, quando Ele encarnou na pessoa do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que Ele nos dá o exemplo do quê? De tudo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver o quê? O Senhor Jesus constantemente praticando o quê? A oração.
constantemente. Em Lucas capítulo 6, pode pôr aqui para mim na tela. Lucas capítulo 6, versículo 12, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Isso. Em Lucas 6,12, olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. E passou o quê? A noite em oração a Deus. Irmão, vem cá. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas reflexivas. E você responde para você. Na sua trajetória de vida cristã. Pastor, como assim minha trajetória de vida cristã? De Jesus para frente. Tá? De Jesus para frente. Se você já está com Jesus há um ano, a sua trajetória de vida cristã tem um ano. Se você está com Jesus há 10 anos, a sua trajetória de vida cristã tem 10 anos. Então é de Jesus para frente. Quantas vezes você passou a noite em oração? Aí você fala, pastor, a noite toda, pastor? Não, pastor, sinceramente, eu nunca passei a noite toda de oração. Tá, então vamos tentar melhorar. Quantas vezes você passou pelo menos 3 horas em oração? 3 horas, pastor? Pastor, 3 horas também não. Então vamos tentar melhorar? Quantas vezes você passou 1h30 em oração? Pastor, 1h30 também não. Irmão, se eu continuar aqui falando, daqui a pouco eu chego a 10 minutos. E talvez você respondendo a si mesmo, talvez alguns possam dizer, pastor, eu forçando a minha mente aqui, eu não me lembro da vez que eu passei 10 minutos orando, falando com Deus por meio de Jesus em oração. Entende que algumas coisas na nossa vida devem ser revistas? Às vezes, irmãos, nós perdemos para os religiosos. Eu vou citar só um grupo religioso, um muçulmano. Sabe quantas vezes um muçulmano para orar por dia? Sabe quantas vezes, gente? 5. 5 vezes. Eu não estou bem certo, mas eu acho que é 5 horas da manhã, meio-dia, acho que é 4 horas, 5 horas e 8 da noite. Eles param tudo. Não sei como eles fazem, mas eles sabem a direção aonde está Meca, que é o lugar sagrado para um muçulmano, e ali ele se curva e faz a sua oração. Irmão, os religiosos, gente. Eu estou falando dos religiosos. Nós não somos religiosos, nós somos do Senhor. E às vezes o dia começa, o dia acaba, e nós não paramos nem sequer 10, 15, 20 minutos, das 24 horas que temos, para orar a Deus. Eu não sei se vocês notaram, eu tinha o costume de ficar lá fora recebendo vocês, sim ou não? Perceberam que eu parei por uns dias? Porque eu vou começar a puxar a orelha. O culto acontecendo aqui, gente conversando lá fora. Que falta de respeito é essa? Que falta de temor é esse? Não, senhor, não, senhora. O culto começou, a presença de Deus já está ali, irmão. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. E às vezes não tratamos Ele como Deus, não tratamos Ele como Senhor.
Está errado. Eu sei que todo mundo aqui tem uma vida corrida. Todo mundo. Ninguém está aqui com a vida ganha, a não ser ele ali. Acendendo churrasqueira com nota de 100. Quer dizer, não é nem 100 mais, agora é 200, né? Estou brincando com ele, tá? Eu sei que todo mundo aqui, para vir ao culto, às vezes, irmão, sabe, cria uma logística e às vezes não dá para chegar no horário. Eu sei disso. Mas espera aí. Vou te falar uma coisa e você vai ter que ser bem espiritual para você digerir isso. Posso falar? Sim ou não? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Ixi, só alguns conhecem o texto. Vou repetir. Se você sabe, está na sua condição, fazer o bem e você não faz, você comete o quê? Se você pode chegar no horário do culto, se você pode, está na sua condição chegar, está no seu poder chegar, mas você prefere não chegar, você está deixando de fazer um bem. A quem? A você mesmo. Está em pecado. Domingo, irmão, 95% das pessoas não trabalham. Uma vez eu estava fazendo um comentário desse numa igreja que eu dirigi, depois veio uma irmã fazer uma crítica. Pastor, para de falar isso, porque cada um tem a sua dificuldade de chegar no culto. Se tem uma viagem para viajar de avião, o voo pode ser de madrugada. Chega lá 2 horas antes da viagem. Chega ou não chega? Chega. Se tiver qualquer coisa atrativa aí e tal, a pessoa chega mais cedo. Percebe, irmão, que nós temos que rever algumas coisas? Agora, se a pessoa não pode, pastor, o culto aqui é 7, eu saio do meu trabalho 6h30, 6h40, pastor, até eu pegar a condução, até chegar, às vezes é 7h15, é 7h20, é 7h30. Irmão, tranquilo. Se está fora do teu poder, é uma coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, deixa eu ser bem claro. Deixa eu ser bem claro de novo. Cuidado para que eu não fale A, você entenda B e sai falando C. Então entenda bem. Se está no seu poder, se você tem como, se você tem condições de chegar no horário e você prefere não chegar ou chega e fica lá fora batendo papo, você está pecando. Está errado. Temos que servir ao Senhor com temor. E nós que falamos que servimos a Deus, não tratamos Ele como tal. Pelo contrário, você deveria falar, não, vou chegar no horário que eu quero me envolver. É um momento da oração, é um momento da busca, é aquele momento que eu tenho meu, sabe, eu já tenho uma vida corrida, eu fico o dia todo correndo, vou em cima, vou embaixo, não. Mas nesse momento é o meu momento com Deus, é o meu momento de oração, é o meu momento de busca, é o meu momento de envolvimento, de relacionamento, é o momento que eu tenho para orar, para falar com Deus, para falar com o meu Criador. E às vezes a gente não dá valor a isso. Por isso que muitos não são batizados no Espírito Santo ainda. Quando você ora, quando você vai enaltecendo e engrandecendo a Deus, é como se você estivesse esvaziando de você. E quando você vai se esvaziando de você, chega uma hora que é o próprio Espírito que vai preenchendo. Por isso que tem horas, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela começa a falar coisas estranhas, fala, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Espírito Santo está te visitando. E às vezes não valorizamos isso, igreja. Olha como não valorizamos a oração. E você vai ver comigo que a oração é fundamental, gente, para derrubar gigante. Davi tinha domínio, da funda, olha lá, ele tinha domínio. Nós temos que ter domínio de oração. Oração é arma de guerra para crente, gente. Voltando para o texto. Vamos dar uma passeada aqui no texto. Em Atos capítulo 12, vamos lá.
Atos capítulo 12. Eu vou voltar a ficar lá fora, viu? Mas nem para falar aí, pastor, está até com um caderninho na mão, anotando meu nome. Não, gente, fica tranquilo. Não é isso. Está dando para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim ou não? Então tá bom. Atos 12. Olha o que a Bíblia diz. A partir do versículo 1, vamos ler a partir do 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas o quê? A igreja fazia contínua oração por ele a quem? Então vamos entender. Olha só o que estava acontecendo. A igreja primitiva, perseguição total, perseguição religiosa, perseguição do Império Romano, uma dupla perseguição. O cristianismo era enxergado como uma seita herética. Estavam prendendo, Tiago já tinha sido preso, já tinha sido morto. No dia seguinte ia ser o Pedro. Mas chegou ao consentimento da igreja que o Pedro estava preso. No dia seguinte ia virar defunto. Mas o que a igreja começou a fazer? Contínua oração. E aí, pastor? E aí? Olha só o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui, irmãos. Olha só. Diz assim o texto. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado por 2 cadeias, e os guardas diante da porta o guardavam na prisão. E eis que sobreveio quem? O anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe o quê? Das mãos as cadeias. Então, peraí, eu não vou nem continuar lendo o texto. Nós já sabemos que o Pedro foi tirado da prisão. Nós já sabemos. Mas como ele foi tirado da prisão? Pedro estava lá, irmão, sentado lá, todo amarrado. Vai lá, Pedro. Faz de conta vocês eram a igreja da época, certo? Certo? Faz de conta. Eu vou fazer o papel do anjo, tá? Aí cada um aqui ora em favor da vida do Pedro. Cada um faz a sua oração, mas é para fazer barulho, hein, gente? Tá bom? Na hora que eu falar 3, aí vocês vão. Comece a orar. Deu para entender, gente? Ora qualquer coisa. Faz de conta que ele é o Pedro. Senhor, livra o Pedro, meu pai. Nós estamos orando pela vida do Pedro, tal. Então, cada um faz a sua oração, vai. No 3, ó. 1, 2, 3, vai. Olha o que a oração fez. Fez o anjo vir. Pode continuar orando. Pode continuar, gente. O anjo tocou. Ei, levanta. Na hora que ele tocou, caiu tudo. E o anjo foi na frente, as portas foram se abrindo. E Pedro saiu da prisão. Em outras palavras, o que a oração fez? Moveu o mundo o quê? E tirou a afronta. Ele ia morrer. O que mudou essa história? A oração. Vocês lembram de Daniel, gente? Daniel capítulo 10, não precisa abrir. No versículo 12, põe aqui para mim, filhinho, por favor. Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o quê? As tuas palavras. Daniel estava o quê, gente? Orando. E o que o anjo falou? Eu vim por causa das tuas palavras. Olha o que uma oração faz, igreja.
Olha o que uma oração faz, irmão. Irmãozinhos, nós temos que despertar a igreja. Se nós começarmos a orar de verdade, nós vamos ver o que Deus vai fazer nesse lugar, gente. Por isso que é aquela velha história, uma andorinha só não faz verão. Nós temos que trabalhar juntos em prol do reino dos céus. Então você tem que dominar isso, você tem que dominar a oração. Davi dominava lá, funde a pedra. Naquele tempo era a arma de guerra dele. A nossa arma de guerra atual, uma delas, é a oração. Nós temos que ter domínio de oração. Para terminar, porque o tempo não permite continuar, olha o que a Bíblia diz no livro dos Reis. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo Reis, capítulo 19. Acharam? Depois você lê toda a história, tá? Não vai dar tempo de ler tudo. Encontra o versículo 14. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14. Presta atenção. O rei Ezequias, que era o atual rei de Judá, o rei Ezequias, ele estava totalmente cercado. Jerusalém, Judá, havia sido cercada por um poderoso inimigo. Quem lembra o nome dele? Quem lembra o nome do inimigo? Vou te dar 3 opções, você escolhe um dos 3. Coringa, outro inimigo, esqueleto e Senaqueribe. Graças a Deus. Ainda bem que você lembrou. Coringa é o do Batman, né? Esqueleto é do He-Man. Não é isso? Ainda bem que você lembrou, que é o Senaqueribe, rei da Síria. Estava lá cercado, gente. Cercado. Olha que gigante. Olha que gigante se levantou naquele dia ali. Um império poderoso para invadir Judá e tomar Judá. Lembra que eu falei que a oração é uma arma de guerra? Ezequias sabia disso. Olha o que ele fez. Vamos ler aqui a partir do 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, o que ele fez? Subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Que cartas são essas, pastor? Onde as cartas afirmavam que o inimigo queria tomar Judá. Então Ezequias sobe até a casa do Senhor, Ezequias abre as cartas e coloca lá diante do Senhor. E olha o que ele faz. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas a obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só
Tu és o Senhor Deus. Irmão, que oração bonita, né? Oração bonita essa, hein? E olha só o que diz no versículo 20. Então, Isaías, filho de Amós, que era o profeta, tá? Mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o quê? Ouvi. Irmãos, a oração dele foi o quê? Foi ouvida. Ele estava cercado pelo inimigo, não era um inimigozinho não. Era o homem mais temido daquela época. E o que aconteceu, pastor? Para pular, ganhar tempo, vamos para o versículo 35. Depois você lê toda a história. No 35 diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Meu irmão, deixa eu explicar isso daqui para você. O inimigo estava ali, cercando totalmente o reino de Judá. Que grande desafio. Assim como nos dias de Davi, aquele Golias gigante. Olha a arma que Ezequias usou: a oração. Esse homem orou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Naquela mesma noite, sabe o que aconteceu? Você já leu comigo. Deus enviou um anjo. O anjo veio e 185.000 soldados assírios caíram mortos. Um anjo matou 185.000 inimigos. Quando eles acordaram, era cadáver em cima de cadáver. Sabe o que aconteceu? Senaqueribe armou a tropa e perna para quem te quer. Olha o poder da oração, irmão. Olha o poder dessa arma que nós temos nas nossas mãos e muitas das vezes não usamos. Nós temos que ter domínio de oração. Para derrubarmos gigantes, existe uma pedra e uma funda chamada oração que está à nossa disposição. Não joga fora essa arma, não. E nós vamos usá-la agora em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Agora é hora de você partir para a batalha.